Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E hoje o Goiás estreia no Campeonato Brasileiro, depois de ter o jogo da primeira rodada contra o São Paulo suspenso por conta da grande quantidade de casos de coronavírus no elenco alviverde e também pelo resultado ter saído apenas no dia do jogo. Hoje o Goiás vai para este duelo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Naturalmente, este era um jogo muito difícil. Enfrentar o Atlético na arena é sempre uma pedreira, mas o Goiás terá a missão ainda mais complicada por ter 14 desfalques para este jogo de hoje. O Goiás tem 12 jogadores com coronavírus. O Gilberto Júnior, que se recuperou, já passou, ele ficou assintomático, mas ele passou ali por aqueles 10 dias exigidos pelo protocolo da CBF e não está bem fisicamente, também não participa do jogo, além do Caju, lateral esquerdo, que está entregue ao departamento médico. Então, o Ney Franco numa situação muito, mas muito complicada mesmo para esse jogo de hoje. Antes da gente entrar especificamente na partida, vamos ver aqui o retrospecto do jogo lá do futebol de Goiás. 45 jogos, 17 vitórias do Goiás, 18 vitórias do Atlético, 10 empates, 64 gols do Goiás, 66 gols do Atlético. Este é um confronto que sempre foi muito equilibrado, quase sempre prevalecendo o mandante. O Atlético tem um retrospecto muito bom como mandante contra o Goiás, e o Goiás tem um retrospecto muito bom como mandante diante da equipe paranaense. Mas o jogo hoje é em Curitiba e quero mostrar aqui a escalação do Ney Franco, né? O que sobrou para ele montar um time e enfrentar o Atlético hoje, nesta noite, lá na Arena da Baixada, a partir das 19 horas e 15 minutos. Jogo que pode ou não ter transmissão de TV. O Campeonato Brasileiro desse ano, ele é uma incerteza total. A gente não sabe quem joga, quem não joga. A gente não sabe se o resultado dos exames são válidos ou não são válidos. A gente não sabe se o jogo tem transmissão ou não tem transmissão. Então, a garantia é que o rádio vai transmitir o jogo de hoje entre Atlético Paranaense e Goiás. Esse deve ser o time do Ney Franco. O Goiás não divulgou a informação, mas ele não tem tantas opções assim. Rangel, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Heron. Fábio Sanches e Vaz não enfrentariam o São Paulo. O Fábio Sanches teve o seu exame positivo, depois negativo. O Rafael Vaz estava se recuperando de uma lesão muscular. O Heron, garoto da base, improvisado, zagueiro improvisado na lateral esquerda. Luiz Gustavo, Breno. Pode ser que ele troque talvez um deles pelo Thales. Acho pouco provável, até porque ficaria um meio campo menos marcador, né? E essa deve ser o principal objetivo do Goiás lá na Arena, fazer uma forte marcação sobre o Atlético. Vitor Andrade, Daniel Bessa, Douglas Baggio, faz a sua estreia com a camisa do Goiás. Lá na frente o garoto Vinícius Lopes. Bem, quando você tem todo um elenco à sua disposição, você pode até discutir, debater as escalações. O Ney não tem essas opções, né? Ele poderia talvez começar com o garoto Rodrigues, do time sub-23 na lateral esquerda, por ser um jogador de ofício, mas é um menino que nem jogou no profissional nesse ano. Ele poderia talvez colocar o Thales aí no meio campo, fazer um meio campo com um volante, o Daniel Bessa e o Thales. O Daniel Bessa poderia fazer esse papel de segundo homem de meio campo. E basicamente é isso. Não tem muito mais opções. Lá na frente tem o Marcinho, que poderia jogar de um dos lados, mas até agora não apresentou nada aqui no Goiás. E o Rara, o chileno, era um jogador que poderia aparecer nesse meio campo, mas pela característica que o Ney deve colocar essa equipe hoje, um time reativo, tentando fazer uma transição rápida quando roubar a bola,
O Rara não se encaixa muito bem, ele é mais um jogador de cadenciar o jogo, tocar de lado, né? Aquele armador nesse estilo sul-americano. Não acho que dentro do que o Goiás tem, o time está bem escalado. Eu apenas talvez colocaria o Rodrigues na lateral esquerda, mesmo sendo um garoto. Acho que ele tem condições de render mais por ali do que o Heron, né, que é um zagueiro sem tanta mobilidade assim. Bem, do outro lado temos o Atlético Paranaense, que é o contrário do Goiás, que não tem 14 jogadores. O Atlético conta com o retorno de quatro titulares que foram poupados diante da equipe do Fortaleza na estreia, que o Atlético ganhou por 2-0 fora de casa. Santos, goleiro, retorna ao time. Jonathan, lateral direito, aquele mesmo, né, veterano, Jonathan. Thiago Heleno, outro veteraníssimo aí do futebol brasileiro. Felipe Aguilar. Abner na lateral esquerda. Talvez a defesa do Atlético seja o setor mais frágil dessa equipe, né? O Atlético que projeta brigar por grandes coisas no Campeonato Brasileiro, mas essa defesa ela não colabora muito com este objetivo. Não, os dois laterais são bem limitados. Thiago Heleno também é um jogador já muito veterano, tem liderança, né? Tem aquela coisa, mas não está entre os grandes zagueiros do futebol brasileiro. Do meio para frente, o Atlético é um time muito bom. O Elton, volante fundamental nas campanhas recentes do Atlético, ótimo jogador. Você tem um Nicão, né, que vive um grande momento no Atlético, parece que o grande momento dele não passa, né, uma grande fase, e segue nessa grande fase. Marquinhos Gabriel retomando o seu bom futebol no Atlético. Léo Cittadini, jogador muito interessante. Gosto muito do futebol do Léo Cittadini. Na esquerda tem o Vitinho, e pode pintar talvez o Carlos Eduardo, conhecido aqui da torcida alviverde. Até o Giovânio também é cotado para essa função, mas a tendência é que o Vitinho seja o titular. E lá na frente o Vinícius Mingotti vai ter oportunidade no lugar do Bissoli, que está com dores na coxa e será poupado para este jogo contra o Goiás. Esse é o time do Dorival Júnior, sem dúvida, favorito para o confronto. Acho que se o Goiás vencer em Curitiba, pode ser considerado até mesmo uma zebra. Mas o Goiás não tem que ir lá para perder o jogo. Tem que ir lá para jogar, para competir, se organizar, dificultar as coisas para o Atlético Paranaense, até porque nesse retorno pós-pandemia, poucas equipes estão conseguindo sobressair sobre as outras, mesmo com elencos muito melhores, com times melhores. Nós vimos isso no Campeonato Paulista de uma forma muito explícita, a dificuldade dos grandes contra aquelas equipes do interior. São Paulo contra o Mirassol, Santos contra a Ponte Preta, Corinthians contra o Mirassol, Palmeiras contra a Ponte Preta, o Palmeiras contra o Santo André. Todos foram times que tiveram muitas dificuldades. Então o Goiás tem sim condições de engrossar o jogo para o Atlético Paranaense. Não pode chegar lá e tomar um gol com 10 minutos, 5 minutos, porque aí você busca, traz a pressão toda para o seu lado, deixa o adversário à vontade, um time que já é melhor tecnicamente. Então a questão é você conseguir segurar bem o primeiro tempo, fazer uma marcação muito forte. O Wes tem um ponto interessante neste ataque dele, ele tem velocidade, e é interessante você buscar velocidade em cima dessa dupla de zaga do Atlético Paranaense. É interessante você buscar velocidade pelo lado esquerdo, em cima do Jonathan. E o Vinícius Lopes, ele pode fazer esse papel, um jogador muito forte, que rompe, tem uma velocidade grande e força também, né? Acho que o Vinícius pode ser um jogador importante para o Goiás. Você tem o Vitor Andrade também, jogador muito bom no mano a mano, né? O jogador consegue romper, abrir a defesa adversária. Então, como eu citei, que a defesa do Atlético é o ponto fraco dessa equipe do Dorival, talvez o Goiás consiga explorar essas deficiências defensivas rubro-negras e quem sabe sai na frente, aí você vai complicando o jogo. Enfim, o Goiás ir lá tentar alguma coisa, né? Porque é isso que dá para fazer diante deste jogo do Atlético Paranaense. Goiás e Atlético Paranaense às 19h15 na Arena da Baixada. Beleza, gente? Fique à vontade, faça os seus comentários, as suas observações. Vamos juntos debatendo as coisas do futebol goiano. Boa sorte ao Verdão contra o Furacão. Até mais.